para que essa noite seja edificante. Para você que nos acompanha, para nós que estamos aqui, vamos pedir a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, nosso Deus bendito, socorra-nos nesta noite, Senhor, com a vossa graça. Vinde em auxílio da nossa fraqueza, para que tudo que fizermos nesta noite, neste programa, Senhor, seja conforme a vossa santa vontade e para a vossa maior glória, para a edificação da Santa Igreja, para que o vosso reino se estabeleça no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso e bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e meus irmãos, nós hoje temos um programa especial. Vamos conversar com mais um arcebispo do Brasil, Dom Murilo Krieger, que é primaz de Salvador. Estamos aproveitando, a reunião dos bispos aqui em Aparecida, e por isso, aqui mais próximos de nós, e aproveitando então para trazê-los aqui para uma conversa com a gente assim, mais demorada, podemos ouvir um pouco mais o que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo têm para nos dizer. Você sabe muito bem que os bispos são apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, são sucessores dos apóstolos. O Papa é o sucessor de Pedro, os bispos, os sucessores dos apóstolos, ok? Então é uma alegria muito grande nós podemos realizar esse nosso programa de hoje. Muito bem, Dom Murilo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso meio. Estávamos conversando aí um pouco antes do programa, e Dom Murilo já esteve aqui conosco, né? Então, muito boa noite, Dom Murilo, a sua... Boa noite, professor Aquino, boa noite, amigos da Escola da Fé. Eu achava que tivesse sido há 2 anos, mas parece que foi há uns 3 anos já que estive aqui. E volto aqui com muita alegria. Eu penso que para a Canção Nova foi muito bom que as assembleias agora passassem a serem Aparecida, porque Sim. vão poder contar com a presença dos bispos. Eu tenho certeza que tem muito bispo que tem riquezas imensas para transmitir, mas às vezes falta acesso a uma rede de televisão. E a Canção Nova pode se prestar a isso muito bem, porque eu vejo, convivendo ali com os bispos, já convivo há 26 anos na Assembleia, que riqueza maravilhosa. Quando se trata de discutir algum assunto, conforme o assunto, tem tal bispo, muda o assunto, é outro. Quer dizer, nós temos nesses 301 bispos na ativa, e muitos eméritos também participam, cerca de 40 em cada Assembleia. Quer dizer, nós temos gente assim com muito preparo, tem muito a contribuir, e eu fico assim muito admirado da riqueza e da variedade de formação dos meus irmãos bispos. Eu acho exatamente isso, Dom Krieger. Eu vejo que nós temos uma riqueza imensa no nosso episcopado, e realmente isso é verdade. Muitas vezes eles não têm oportunidade de expor essa riqueza para o povo, né? Então, eu fico também feliz, da Assembleia estar acontecendo aqui. Nós já conversamos essa semana com o bispo de Aracaju, bispo auxiliar, e queremos conversar com o senhor hoje e trazer mais bispos para a gente poder aqui fazer esse canal aí com o povo. Aliás, é a missão da Canção Nova, é o carisma da Canção Nova, evangelizar pelos meios de comunicação. Eu diria uma coisa ou outra. E também, para mim, foi muito importante ser em Aparecida, passar assim em Aparecida. Sim. Porque estavam de Itaici, um lugar bonito, bem acolhidos. Mas eu, pessoalmente, sempre esperava e desejava ver um dia uma assembleia em Aparecida. Por quê? É a casa da mãe,
é o coração do Brasil. Sem dúvida. Mais e mais é visitado esse santuário. Ora, 9 milhões de pessoas contabilizadas, fora outros que passam, que vão ali em outros horários, que nem entram nessa contabilidade. Um ambiente de muita oração. E eu acho muito bonito, assim, de manhã, quando se chega antes da missa, eu vejo que a maioria dos bispos, que depois chegam um tempo, vão lá, passam diante da imagem, são como fosse assim, um peregrino no meio de tantos outros peregrinos. E eu penso que cada um faz aquilo que eu faço. A gente coloca ali nos pés de Maria a diocese, seus desafios, seus projetos, seus sonhos. Então, a Aparecida tem esse dom. E cada missa de manhã que a Canção Nova está transmitindo, entra no lar, quer dizer, é a presença da igreja no Brasil entrando no lar de nossos irmãos. É uma bênção especial. Verdade. Deixa eu apresentar, Dom Murilo, rapidamente alguns dados do senhor, só para que os nossos amigos e amigas o conheçam bem. Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, o senhor nasceu em Brusque, né? Sim. Santa Catarina, 1943, foi padre deoniano, ainda é padre, embora também bispo, né? E arcebispo católico, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Primaz é da diocese mais antiga do país. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Seus pais são Oscar Gustavo Krieger, Dona Olga Teresa Krieger, e Dom Murilo é o 6º filho de uma família de 9. Que beleza, a minha família também eram 9, graças a Deus. Ela 5 mulheres, 4 homens, né? Né? Que beleza. Tem mais algum religioso além do senhor? Não. Não. Deixa eu fazer vai ser um parênteses. Quando alguém fazia essa pergunta à minha mãe, geralmente mulher, quantos filhos a senhora tem? 9. Quantos homens? 4. Só um que é padre, só um que é bispo? Só um. Aí a mamãe perguntava em seguida, e a senhora, quantos filhos padre tem? Quantos filhos bispo tem? Ok. Bom, Dom Krieger estudou filosofia em Brusque, teologia no Instituto Teológico em Taubaté. Isso é deoniano, né? Deoniano. Sagrado Coração de Jesus. Fez licenciatura em Letras, Português, na Faculdade de Filosofia da Nossa Senhora Medianeira em São Paulo. Frequentou o curso de Espiritualidade na Universidade Pontifícias de Roma, em 1980. Após um ano de noviciado, ingressou na Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, professando os votos religiosos. Ok. 1969, foi ordenado sacerdote em Brusque, Santa Catarina, foi pároco da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté, 1970. De 71 a 73, dedicou-se ao movimento Shalom, que ajudaram a fundar. De 74 a 79, foi reitor do Instituto Teológico. De 81 a 85, foi superior provincial da província brasileira meridional. Em 85, o Papa João Paulo II nomeou bispo auxiliar de Florianópolis, tendo sido ordenado bispo em sua cidade natal, depois de 28 de abril de 1985. Em 1991, foi nomeado bispo de Ponta Grossa, tomando posse dia 22 de junho. Em 1997, o Papa João Paulo II nomeou arcebispo de Maringá, e em 2002, tornou-se arcebispo de Florianópolis. Aos 12 de janeiro de 2011, esse ano, o Papa Bento XVI o nomeou arcebispo de São Salvador, na Bahia, e tomou posse agora em 25 de março. Dom Murilo tem vários livros publicados: Shalom, A Paz ao Alcance da Juventude, Deixa Meu Povo Ir, Peregrinos do Reino, Cidadão do Mundo, pela editora Santuário, Apacenta Minhas Ovelhas, editora Santuário, Alegre-se, Deus e Amor, da Loyola, o primeiro, o último, o único, Natal, da Loyola, Com Maria, Mãe de Jesus, das Paulinas, Um Mês com Maria, Paulinas, Maria na Piedade Popular, da Paulus, Os Meios de Comunicação a Serviço da Igreja, publicado pela editora Canção Nova. Né? Está aí uma ligação bem estreita com a Canção Nova. Escreve mensalmente para as revistas Mensageiro do Sagrado Coração de Jesus, de São Paulo, e para o Jornal da Arquidiocese de Florianópolis. Bom, Dom Murilo, nós temos bastante coisa para conversar. Eu tenho certeza que nosso tempo vai ser pequeno para cumprir a pauta. Mas eu queria começar... o senhor tem uma experiência realmente já bastante grande como padre, como bispo, arcebispo agora, né, de Salvador. Como é que o senhor recebeu essa nomeação do senhor agora para arcebispo de Salvador, primaz do Brasil? O que significa esse ser o bispo da diocese primaz do Brasil?
Olha, O senhor levou susto, não? eu escrevi ao Papa aquilo que eu senti quando tive que dar a resposta. Eu disse, olha, recebi com temor e tremor. É uma frase de Paulo aos Filipenses, né? Temor e tremor. Temor que eu pensei, meu Deus, uma igreja tão importante como São Salvador da Bahia, importante pela história, 460 anos, primeira diocese do Brasil, quer dizer, todo o Brasil já foi parte ali daquela diocese. Depois a população, 3.300.000 habitantes, então eu pensei, meu Deus, eu ir para lá, e o tremor, porque eu percebi, mas eu não me sinto preparado para ir para lá. Mas eu penso assim, aliás, é uma coisa interessante que talvez muitos nem saibam. Quando o Papa nomeia alguém, ele não é que ele consulte antes para perguntar, olha, estou pensando em colocá-lo na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, o que o senhor acha? Não. Já vem a nomeação, o pacote já manda o decreto. Pronto. Aí você se assusta porque você quer servir a igreja e eu não tenho nenhum sentido de... bom, realmente eu me sinto assim, assim, sem a capacidade que deveria ter para uma responsabilidade daquela. Eu conheço colegas meus, bispos, que eu tenho certeza teriam mais condições. Mas, por outro lado, foi uma escolha do Papa, ele pode usar muita consulta, mas chega uma hora, na hora da decisão final, ele que deve dar. E aí eu penso, se Deus dá uma responsabilidade a alguém, dá a graça. Dá graça. A gente entra na igreja para servi-la. Eu, na verdade, eu quis ser religioso, deoniano, com o carisma do padre Deon, e sacerdote. Esse era o meu sonho. Já a nomeação para bispo não estava nos meus planos. Tanto que meu impulso inicial, em 85, foi dizer não. Mas foi aí que eu repensei tudo. Por que eu entrei na igreja? Porque eu a amo, quero servi-la, por isso eu quis ser padre. Agora a igreja me pede um serviço, eu digo, não, isso eu não quero, eu quero aquilo. Na hora que eu começar a escolher o que eu vou fazer, que consciência eu vou ter de que estou fazendo a vontade de Deus? Então, eu penso assim, aquilo que Paulo diz, que Deus coloca suas riquezas em vasos de barro para que transpareça melhor, que a obra é de Deus, não é nossa. Senão a gente começa a se achar que nós é que vamos fazer. Todo poder vem de Deus. Então, depois eu tenho que me lembrar isso, me lembrei que vou para Salvador. Eu não sou sozinho. Eu lembro de uma frase de João Paulo II, quando um dia um bispo perguntou, mas Santo Padre, como Vossa Santidade faz para governar uma igreja com tanta coisa? Eu tenho uma diocese pequena, já não dou conta. Aí ele disse, o Papa tem muitos braços. Claro, toda aquela equipe de trabalho, um dos braços era o cardeal Ratzinger na época. Então tem todas as congregações. Eu vejo que lá em São Salvador da Bahia eu tenho muitos padres, o próprio Dom Geraldo continua morando lá e mora lá, muitos padres, religiosos, religiosas, muitos leigos. Então eu tenho que aproveitar tudo isso, coordenar, dar a minha marca e tal, mas sem aquela pretensão de achar que eu é que vou fazer tudo. Não. É verdade. Tanto que a minha primeira atitude tem sido assim, de ouvir muito, aprender, porque é uma situação bem diferente da que eu vivi até agora. Eu morei sempre no estado ou de São Paulo, ou Paraná, ou Santa Catarina. Então, de repente, eu vou para a Bahia, que é uma outra situação. Mas eu aprender. E eu vejo lá, a Bahia sempre foi muito beneficiada por missionários estrangeiros, inclusive, fazem um esforço grande. Eu penso, puxa, se eu tenho que fazer esforço, imagina esse meu irmão que veio da França, veio da Itália, veio dos Estados Unidos, maior é o esforço dele. E, no entanto, estão lá com muito amor e dedicação, e é assim que o reino de Deus vai acontecendo. O fato de ser arquidiocese primaz também confere assim mais responsabilidade, porque, queira ou não, outros até dão mais atenção a uma palavra daquele que está ali à frente daquela arquidiocese. Então, aumenta assim a responsabilidade da gente. Agora, estou lá e eu, desde o primeiro momento de contato com aquele povo, eu fiquei muito assim surpreso com a acolhida que eu tive. E não que eles não me conheciam, então a acolhida que deram à pessoa de quem vem em nome do Senhor. Amém. Isso que é bonito na igreja. É bonito. Quer dizer, no caso, eu não tinha história lá, mas os meus antepassados, que eu sou lá o 27º arcebispo, antes teve ainda 9 bispos, eu sou o 27º arcebispo, quer dizer, pela dedicação deles, pelo trabalho, criaram um conceito muito favorável da igreja e da pessoa do bispo. Então, eu devo muito a eles também.
e me acolheram com carinho. O baiano é muito carinhoso, tem que tocar, verdade, sentir. é verdade. E com isso, desde o primeiro momento, me senti à vontade. Eu confesso que aquele temor e tremor, depois dos primeiros contatos com as minhas novas ovelhinhas, se desfez. Que beleza. Ô, Dom Murilo, o que significa ser arcebispo primaz? A gente sabe que não é um cargo, não é... Mas o que significa, assim, em termos de igreja, dentro do contexto de igreja? Qual é o destaque que isso existe em termos dos bispos, em termos da igreja? Eu diria que, sim, juridicamente não acrescenta nada, eu não tenho nenhum poder a mais em nenhuma diocese. É um título assim, que lembra uma igreja que é, eu diria, a mãe de todas as igrejas. A mãe de todas as igrejas. A mãe, porque do Brasil... Seria hoje, como que a Basílica lá de São João do Latrão, para Roma, para o mundo inteiro. Para o mundo. Ali também, quer dizer, ali tudo começou o trabalho de evangelização, o primeiro bispo, e isso tudo dá, assim, então, uma aura, assim, muito, muito forte. Quer dizer, eu noto que este título exerce muita gente, muito, assim, respeito e curiosidade. Quer dizer, não se trata, então, de um poder que eu tenho a mais, mas eu diria de uma responsabilidade por estar numa igreja que tem uma história muito importante, e todo mundo se sente, puxa, um dia, vamos dizer, isso lá, tanto a minha cidade de Brusque, como uma cidade da Amazônia, como uma de Mato Grosso, pode dizer, um dia nós pertencemos a São Salvador da Bahia de Todos os Santos, que era o nome oficial, São Salvador da Bahia. Então, pertencemos. E eu diria assim, então, ali foi a primeira fonte de graças, onde teve um sucessor de Pedro. Então, nesse sentido que é uma responsabilidade, é um sinal bastante mas, forte. não tanto, então, eu digo, em termos assim, de poder, mas um sinal, eu diria, moral e espiritual. Agora, Dom Murilo, a gente sabe que sempre o arcebispo primaz, ele vai a cardeal. Pelo menos tem acontecido isso com os últimos arcebispos de Salvador, né? Dom Lucas, Dom Geraldo, e certamente o senhor vai receber o cardinalato. Eu penso que dentro da lógica, né? Claro, eu sei que o senhor não está esperando isso, e nem o senhor nem mesmo gostaria, mas a gente que está na igreja, a gente fica vendo isso. Eu penso que o senhor, eu tenho a impressão que no próximo consistório, opinião minha, né? Eu penso que o senhor será chamado a ser cardeal. Se isso acontecer, né, como é que o senhor vê isso? Olha, em primeiro lugar, o último consultório mostrou, não nomeia um cardeal de uma diocese onde o bispo anterior não tem 80 anos ainda. Quer dizer, em outras palavras, enquanto o bispo ainda anterior poderá votar numa eventual eleição papal. Né? Então, o próprio Rio de Janeiro foi um caso concreto. Agora, eu penso assim, olha, para ser sincero, eu nunca na igreja me preocupei com cargo, assim, e acabei tendo muita responsabilidade. Mas dizer assim que me sentisse atraído por um cargo ocupar, porque vai me dar mais visibilidade e poder. Muito não, mas serviço, porque né? Eu acho assim. Serviço. A vaidade sempre é ridícula. Agora, dentro da igreja, eu supra-sumo do ridículo, porque alguém se gloriar de um cargo que é um serviço. Quer dizer, o gesto de Jesus se abaixando para lavar os pés, numa atitude do escravo, porque era o escravo que lavava os pés do visitante que chegava, aquele gesto deve servir sempre para nós como uma advertência. Olha, cargos, títulos existem na medida em que forem para servir os irmãos. Então, o futuro a Deus pertence, eu não me coloco grandes preocupações com isso, e eu procuro viver intensamente o momento presente, deixo o futuro nas mãos de Deus. Sim. Bom, eu gostaria de dizer ao senhor que eu torço para que isso aconteça, que o senhor chegue, primeiro porque seria mais um cardeal brasileiro, né? Segundo, por tudo aquilo que a gente conhece da sua vida, da sua bondade, eu penso que seria um grande auxiliar ali do Santo Padre, né? Qual é a diferença que existe entre o bispo, o arcebispo, o cardeal? Como eu estaria dizendo, o bispo é um sucessor dos apóstolos. Então, e o título normal seria bispo diocesano, aquele que está à frente de uma diocese, uma porção do povo de Deus dentro de uma região geográfica. Há alguns bispos que também são ordenados bispos, mas como auxiliares. Eu mesmo fui auxiliar ajudando um bispo diocesano, ou no caso ajudando a Cúria Romana, ou numa tarefa assim. Arcebispo, então, o prefixo arce
lembra, como arquidiocese, é o primeiro, é o mais antigo. Uma diocese, eu vou dar um exemplo concreto. Florianópolis, em 1908, ficou diocese, pertencia à arquidiocese de Curitiba. Em 1927, foram criadas em Santa Catarina mais 2 dioceses, Lages e Joinville. Aí foi criada uma província eclesiástica, uma arquidiocese. Florianópolis ficou arqui, porque é a primeira, e as 2 outras ficaram, nós chamamos, sufragâneas, ligadas a Florianópolis. Depois foi aumentando, hoje lá são 10. A arquidiocese, e portanto o arcebispo, não tem assim nenhum poder sobre as outras. Seria também mais um irmão mais velho, e o arcebispo é aquele que deve ter uma ligação especial com o Papa, por isso recebe o pálio, que agora todo dia 29 de junho o Papa entrega, e eu vou receber por Salvador, depois podemos até falar sobre isso. Então, o arcebispo é aquele que tem, assim, deve ter o cuidado, um olhar atento em nome do Papa para as outras dioceses. Quando um bispo da sua província fica doente, quem é que deve avisar ao Papa através da anunciatura? É o arcebispo. Um bispo está tendo algum problema especial, cabe ao arcebispo olhar de uma maneira especial e, em primeiro lugar. E no caso de substituição também de um bispo, isso também chega aos 75 anos. Isso, ou porque de repente morre um bispo. Certo. E a diocese não pode ficar vaga, então tem que ser nomeado um administrador. Cada diocese tem um chamado colégio de consultores, que é um grupo de entre 6 a 12 padres, que aí entre eles escolhem aquele que vai ser o administrador. Mas vamos dizer que eles não chegam a acordo. Passado um mês, se não chegar a acordo, o arcebispo pode nomear alguém e fica o administrador diocesano, para evitar, repito, que uma diocese ficasse assim, numa situação indefinida e com possíveis problemas sem ter um líder. Então, assim, a igreja então, está dividida em arquidioceses. E como o arcebispo é uma figura de confiança do Papa, recebe o pálio. O pálio tem uma origem muito interessante. Quem tem visto o Papa Bento XVI se lembra, tem um pálio com cruzes vermelhas bordadas naquele colar de lã. As dos arcebispos normalmente são pretas. O pálio, ele é feito de lã de ovelhinhas entregues por jovens romanas no dia de Santa Inês ao Papa, dia 21 de janeiro, dão cordeirinho. Se alguém acessar o Vaticano, fotos lá, vai até encontrar desse ano. Aquelas ovelhinhas são entregues a umas irmãs do convento Santa Cecília, em Roma, tosquiam, preparam os palhos. Na noite anterior ao dia 29, esses palhos são colocados em cima do túmulo de São Pedro. No dia 29 são tirados e o Papa impõe sobre a cabeça para lembrar a ovelhinha que o bom pastor tem ao redor do pescoço, para dizer, olha, você é arcebispo, o Papa está dizendo na prática, eu confio no seu trabalho, você tem que cuidar das ovelhinhas com carinho especial, como o pastor cuida daquela ovelhinha pequena e ferida. Então, volto a dizer, não é tanto assim o arcebispo, questão de poder, também de um serviço especial dentro da igreja. Ok. No caso cardeal, você estava te perguntando do cardeal. Sim. Não, ainda no caso do arcebispo. No caso, por exemplo, da substituição de um bispo. Vai escolher um bispo novo de uma das dioceses, da arquidiocese. O arcebispo tem aí uma função nessa escolha do novo bispo? Sim. Aí não só o arcebispo. É feita uma consulta entre todos os bispos daquela província eclesiástica. Se manifesta. 2 esquemas, assim. O primeiro esquema. Qual o perfil do bispo para essa diocese, o perfil ideal? Primeiro, qual a situação da diocese, do ponto de vista espiritual, econômico, de organização, população, vida pastoral. Depois, então, qual o perfil ideal do bispo? Então, todos os bispos da província eclesiástica são consultados, também padres da própria diocese. Então, a anunciatura vai recolhendo esses testemunhos, vai preparando, assim, uma lista tríplice. E conforme o cargo, conforme a importância daquela arquidiocese, mais bispos são consultados. Vamos ter uma arquidiocese como São Paulo, Rio, Salvador, arcebispo de todo o Brasil são consultados.
Feita essa lista, a nunciatura manda para a congregação dos bispos em Roma. Eles examinem e podem dizer, não está completo, queremos mais estudos, aprofunde mais, ou alargue mais. Se a congregação dos bispos, que também já tem suas informações, estiver contente e concordar, apresenta uma lista tríplice para o Papa, dizendo, olha, para aquela arquidiocese de Salvador, nós achamos que o ideal seria, ou, em primeiro lugar, o fulano de tal, depois o segundo, o terceiro, e todas as razões, com toda a documentação que receberam. O Papa não é obrigado a se ater aos resumos, ele pode querer ter acesso ao original das consultas. E o Papa também escolhe o primeiro, o segundo, o terceiro, então ele pode dizer, não, eu quero outra terna. Aí é feita toda a nova consulta. Feita essa consulta, vem a nomeação. E ainda a pessoa pode dizer, não quero. Quer dizer, depois de toda a caminhada, às vezes o pessoal reclama, aquela diocese está tanto tempo sem bispo. Não sabe, porque a nunciatura é muito discreta, isso é tudo feito em sigilo para evitar que o nome de pessoas circule. E tudo pronto, chega lá, a pessoa não, às vezes até por motivo de doença, ou sei lá que motivo alega, mas pode dizer, então começa tudo de novo. Então é um trabalho muito cuidadoso, porque justamente pela importância do papel do bispo numa diocese, eu digo brincando, a igreja não tem direito de errar nesse campo. É verdade. O senhor tem ideia de quantas dioceses no Brasil, mais ou menos, hoje estão sem bispo, estão vacantes? Não tem tantas, deve ter, acredito, pouco mais, não chega talvez nem 10. O que tem é várias... O Papa tem nomeado bastante bispo. Sim, tem nomeado. Toda hora a gente vê bispo. No começo da Assembleia... Agora mesmo Dom Lara vai para Campo Grande, né? Isso. Então, no começo da Assembleia, todos os bispos novos se apresentam. Sim. Dessa vez foram uns 18. 18 agora? Desde a última Assembleia, de maio do ano passado. Então a nunciatura tem trabalhado muito. O que acontece às vezes é dioceses em que o bispo já completou 75 anos, está esperando. E essa sim, tem aí talvez tenha mais, mas a Santa Sé já não tem tanta pressa, porque a diocese está com o bispo. E ele está lá, com boa saúde. Então vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e com isso dão uma atenção mais imediata, mais rápida àquelas dioceses que estão sem bispo. E o cardeal? O cardeal é um título que, na verdade, originalmente nasceu de nobres romanos, nobres ou então bispos, padres, diáconos em Roma, que ajudavam o governo da diocese. E que na hora com a morte de um papa, eram aqueles que elegiam. Depois a igreja foi restringindo e hoje nós temos, tanto que existe cardeal bispo, cardeal diácono, cardeal presbítero, e até já com João Paulo II ele começou a escolher alguns sacerdotes mesmo, e aí dando liberdade, se quisesse ser ordenado bispo ou continuar como padre, por algum grande trabalho feito à igreja. Eles são, então, uma assessoria mais imediata ao Papa. Quer dizer, não só e o Papa os convoca periodicamente para consultar sobre algum assunto da vida da igreja, mas os consulta muito por correspondência, pedindo opinião, ou então colocando-os em congregações de Roma. Então, por exemplo, Dom Odilo está em várias congregações, aqueles ministérios do Papa, que diríamos assim. Então, periodicamente vai lá participando, ajudando, para que aquelas reuniões em Roma tenham uma visão mais universal, porque muitas vezes são tratados problemas da América Latina e do Brasil, e para eles é interessante ter alguém que possa falar de uma realidade que conhece bem. E quando o Papa reúne os cardeais, é o chamado consistório, não é? Sim. É uma reunião muito especial. Quando é que o Papa convoca um consistório? Não tem. É quando ele acha necessário. Quando ele acha necessário, tem acontecido de 3 em 3 anos. Quando ele acha necessário, ele convoca, mas não há uma obrigação, nada previsto assim. E normalmente é com surpresa que de repente, olha, Papa convocou um consistório, quando às vezes nem se esperava.